Me fala, quem que você quer que eu mate? Noah levou um susto, mas com bastante medo e cheio de adrenalina, ele olhou para trás confuso, para o homem que estava no centro da sala. Ele usava uma camiseta vermelha e um terno com uma escuridão que parecia sugar as luzes. Hã? Quem é você? Perguntou Noah, tentando impor a autoridade desde o início da conversa. Eu? Olha, eu sou um homem de muitos nomes. Os gregos me chamavam de Hades, mas a Disney meio que arruinou essa imagem. Para os romanos, eu fui rotulado como Platão. Os egípcios eram bem interessantes. Eles me chamavam de Osíris, e eles me adoravam. Me acolheram ao invés de me temerem. Eles eram as pessoas inteligentes. Satanás, Beelzebu, demônio, enfim, muitos nomes. Mas você pode me chamar pelo meu nome casual, Lúcifer. Satã? O demônio Lúcifer? Mas você não tem um par de chifre nem pele vermelha. Exceto sua voz, você me parece normal. Era muito claro que Noah estava sendo arrogante por estar com medo. A resposta veio tão rápida que dava a entender que sempre perguntavam isso para Lúcifer. Você preferia que eu não fosse? Ele perguntou. Noah olhou para ele sem saber o que dizer. Ficou pensando em tantos porquês. Isso não era possível. Ele ainda estava processando o que o homem tinha dito. Então ele pensou na pergunta mais racional que ele podia fazer. O que você quer de mim? O rosto de Lúcifer se iluminou quando ouviu isso. Ele ajustou sua postura, deu um passo para frente e disse: Noah, eu tenho te observado já faz um tempo. E você tem uma escuridão em seu coração. Você sente que muitas pessoas te arruinaram. Um sorriso se formou no rosto de Lúcifer. E eu? Estou sempre aqui para mudar isso. Nesse momento, Noah não estava mais assustado, mas sim ansioso. O estranho discurso havia lhe chamado a atenção, e ele sutilmente fez um gesto para que o demônio continuasse. Se aproveitando disso, Lúcifer começou a andar lentamente para a frente e continuou. Agora, eu quero que você olhe para a escuridão em seu coração e veja os rostos de todas as pessoas que fizeram sua vida pior. Lúcifer disse, agora cara a cara, se inclinando para estar à altura de Noah, que estava sentado. E me diga, quem que você quer que eu mate? Enquanto essas palavras saíam de sua boca, um ar gélido as acompanhou. Nenhum calor emanava do seu rosto ou de nenhuma parte de seu corpo. Então, Lúcifer adicionou uma condição. Mas lembre-se, você só pode escolher uma, apenas uma pessoa. Noah permaneceu parado e se arrumou em sua cadeira, tomando a posição mais confortável possível. Pensativo sobre isso, Lúcifer se afastou e se apoiou na escrivaninha de Noah. Depois de um tempo de silêncio e contato visual, a tensão começou a se formar no ar. Quebrando o silêncio, Lúcifer perguntou. Me diga, o que você está pensando? São muitas pessoas, muitas para escolher. Só uma? Uma das minhas primeiras memórias é que eu estava no jardim de infância e tinha uma professora, a senhorita Márcia. Isso, Márcia. Eu tinha um boneco. Era meu boneco favorito quando eu era criança. Um dia, eu decidi levá-lo para a escola e brincar com ele na aula. Afinal, por que não? Eu era só uma criança. E quando a senhorita Márcia viu, ela surtou comigo e brigou por não prestar atenção. E ainda chamou minha mãe, que depois ainda me puniu. E o pior é que ela não precisava ter contado nada. Era tudo culpa dela. Noah sentiu seu rosto queimar de raiva quando ele foi forçado a reviver a lembrança em sua cabeça. Então, senhorita Márcia, essa é sua escolha? Lúcifer disse quando começou a se levantar, pronto para apresentar o seu truque. Noah não respondeu por um momento antes de gritar. Espera! Não, pera. Me deixe pensar.
Isso me lembra de algo que aconteceu comigo e com minha mãe. Eu lembrei que ela não era boa comigo também, quando eu era criança. Em nenhum Natal ela me dava o que eu pedia. Eu queria um PlayStation 1 quando ele saiu, mas eu nunca ganhei. No ano seguinte eu queria um Nintendo 64 e eu também nunca ganhei. E acabei guardando o dinheiro do lanche por meses para comprar um. E quando finalmente eu tinha o suficiente, eu comprei um e levei para casa. E como a criança mais feliz do mundo, apenas para chegar em casa e ouvir da minha mãe gritando que eu poderia ter usado o dinheiro de uma maneira mais prática. Quer dizer, nós éramos mais pobres naquela época, mas como ela, sendo uma mãe solteira, tendo que me criar sozinha, ela meio que não me deixava ser feliz. Noah percebeu que ele estava ficando imerso na lembrança e estava ficando tenso de tanta raiva. Depois que terminou, seu corpo relaxou e ele voltou a se encostar em sua cadeira. Então... a sua mãe? Disse Lúcifer de novo, se preparando e mais uma vez sendo interrompido pelos gritos de Noah. Espere! O silêncio reina enquanto Noah olha para baixo e depois para cima, e em seguida fala. Desculpa, mas pensando melhor, eu me lembro de outra pessoa. Lúcifer fechou seus lábios pacientemente enquanto voltava para sua posição. No ensino médio, eu comecei a namorar uma menina. O nome dela é Clarice. Ela era uma das meninas mais lindas do nosso ano. Então eu fiquei em choque quando ela disse sim. Nós marcamos um encontro e eu era jovem, finalmente tendo uma chance. E essas coisas estavam na mente de todo mundo naquela época. Então eu fiquei surpreso quando ela não quis fazer. Se ela só tivesse surtado e corrido, tudo bem, mas ela contou para todo mundo na escola. No dia seguinte, eu fiquei mal falado. Para ser justo, eu estava sendo um pouco... meio que... como eu posso dizer? Bem, meio insistente. Mas o que ela fez acabou tornando o resto da minha vida escolar muito difícil. Muitas pessoas me odiaram, perdi um monte de amigos e, se ela morresse, ela teria o que ela merece. Então, Clarice, essa é sua escolha final? Dessa vez, Lúcifer esperou, já que agora sabia que a mente de Noah estava confusa. Noah se inclinou para a frente como se estivesse com 1 milhão de pensamentos. Se eu escolher Clarice, os outros vivem, né? Eu queria escolher uma pessoa, mas tem tantas outras. Você tem que escolher uma. Apenas uma. Lúcifer disse com o mesmo jeito formal que ele agiu durante toda a noite. O rosto de Noah começou a mudar em várias expressões enquanto ele ia lembrando, até que ele teve uma ideia. Assim que ele pensou nisso, seu rosto se iluminou de excitação. Lúcifer, já que eu não consigo escolher, aqui está meu pedido. Eu escolho que você mate a pessoa que mais me feriu. Lúcifer, agora satisfeito por poder apresentar o seu truque, disse: Essa é uma ideia muito interessante. O rosto de Lúcifer tremia de tanta excitação, como se ele estivesse tentando segurar um sorriso. Não conseguindo se aguentar, ele sorriu enquanto recitou: O contrato está feito. Que o desejo seja atendido. Ele levantou suas mãos, estalou seus dedos, e nesse momento, Noah caiu morto no chão.